Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar vendo os dois últimos exercícios para a prova do Adão. Então, o primeiro é o exercício o exercício da aula 4 sobre margem de contribuição e os custos fixos identificados. O exercício é o seguinte: a empresa Clarabella e Irmãos produz luvas e bolsas em couro. Sobre o valor bruto de suas vendas incidem tributos de 13% e comissões de 10%. Outros dados: volume de produção e vendas das bolsas, 1.000 unidades. Das luvas, 1.300. Preço de venda por unidade. Da bolsa, R$ 92,00. Da luva, R$ 70,00. Custos variáveis por unidade. R$ 22,80 da bolsa, R$ 14,00 da luva. Custos diretos fixos por período. 10.400 da bolsa, 20.800 da luva. Os custos fixos estruturais comuns aos dois produtos são de 30.000 por período, e as despesas fixas de administração e venda, 16.750. Pede-se elaborar uma demonstração de resultado que contemple o custeio variável e os custos diretos fixos e calcular a margem de contribuição unitária de cada produto, a margem de contribuição total de cada produto, a margem direta total, também conhecida como segunda margem de contribuição de cada produto, e o lucro da empresa. Então vamos lá. Nós sabemos que as informações que eles passaram, nós temos tributos de 13% e comissões de 10% sobre o preço de venda. Também sabemos que o nosso volume de produção é de 1.000 unidades para a bolsa, 1.300 para a luva, preço de venda unitário de R$ 92,00 para a bolsa, R$ 70,00 para a luva, custeio variável R$ 22,80 para a bolsa, R$ 14,00 para a luva, custos diretos fixos R$ 10.400 para a bolsa e R$ 20.800 para a luva. Esses custos diretos fixos que estão alocados para a bolsa e para a luva, eles são conhecidos como custos identificados, porque você sabe quanto desses custos está relacionado com os produtos. Nós temos também os custos fixos comuns, no valor de R$ 30.000, as despesas fixas, no valor de R$ 16.750, que totalizam R$ 46.750. Então, o que a gente vai precisar fazer nesse exercício é praticamente montar uma DRE completa. Na primeira linha, destacada em amarelo, nós vamos colocar o preço de venda unitário das bolsas e das luvas. R$ 92,00 para a bolsa e R$ 70,00 para a luva. Os tributos, eles vão entrar na segunda linha, mas a gente precisa calcular eles. Como que a gente faz para calcular os tributos? A gente calcula eles sobre o preço das vendas. Eu vou até fazer aqui na calculadora para vocês poderem ver como que é feito. A gente insere o valor do preço do produto, que é R$ 92,00, multiplica pela porcentagem, que é 13% dos tributos, no caso, esse preço aqui estou calculando para a bolsa, que vai dar R$ 11,96 de tributo para a bolsa, que é o valor que está inserido aqui, R$ 11,96. Calculando o tributo para as luvas. O preço de venda é 70. Sobre esse preço de venda incidem 13% de tributos, que dá R$ 9,10 com tributo por unidade. R$ 9,10, conforme nós vimos ali. E nós preenchemos essa linha de tributos, com o preço de R$ 11,96 para a bolsa e R$ 9,10 para as luvas. Também incidem comissões sobre o preço de venda das bolsas e das luvas. As comissões, elas têm o valor
de 10%. Então, para calcular as comissões, é o mesmo procedimento dos tributos, R$ 92,00 do preço de venda, vezes a porcentagem de comissão, que é 10%, que vai dar R$ 9,20 de comissão por unidade vendida. O mesmo procedimento para as luvas, que tem o preço de R$ 70,00, vezes 10% de comissão, R$ 7,00 de comissão para as luvas. Então, nós já conseguimos aqui calcular o preço de venda unitário, os tributos e as comissões. E o que a gente precisa para poder calcular a margem de contribuição unitária? O que falta para a gente estar calculando a margem de contribuição unitária? Faltam os custeios variáveis por unidade. Onde que estão esses custeios variáveis por unidade? Eles estão dispostos na coluna que ele passou para a gente no exercício, a destacada em amarelo. Nós temos R$ 22,80 para as bolsas e R$ 14,00 para as luvas. Agora a gente já pode calcular a nossa margem de contribuição unitária. Como que a gente faz para estar calculando essa margem de contribuição unitária? É só a gente pegar o preço de venda destacado em amarelo e fazer menos os valores em vermelho. Então a gente vai pegar R$ 92,00 da bolsa, menos R$ 11,96 do tributo, menos R$ 9,20 das comissões, menos R$ 22,80 do custeio variável por unidade, e vamos ter a margem de contribuição unitária de R$ 48,04 para a bolsa. Para as luvas, R$ 70,00 do preço de venda da luva, menos R$ 9,10 dos tributos, menos R$ 7,00 de comissão, nós vamos ter o custeio variável por unidade de 30, a gente vai ter a margem de contribuição unitária de R$ 39,90. E a gente terminou aqui a letra A. A gente achou a resposta da letra A, que era encontrar a margem de contribuição unitária dos produtos. Na letra B, ele pede para encontrar a margem de contribuição total. Como que a gente faz isso? É só a gente inserir, logo abaixo da margem de contribuição unitária, o preço de venda. O preço de venda não, o volume de vendas, volume de produção e vendas. Então, no caso, a gente tem 1.000 unidades para a bolsa e 1.300 para as luvas. Aí basta a gente multiplicar os dois. 1.000 unidades vezes a margem de contribuição de 48,04 das bolsas, nós vamos obter 48.040 de margem de contribuição total para a bolsa. 1.300 vezes a margem de contribuição unitária da luva de R$ 39,90, nós vamos ter como margem de contribuição total R$ 51.870. Somando as duas margens, nós vamos ter o valor total de R$ 99.910. Nós encontramos, no caso, a resposta da letra B. Na letra C e D, eu vou fazer meio junto aqui. Eles pedem para a gente encontrar a segunda margem de contribuição e o resultado do exercício. Para a gente encontrar a segunda margem de contribuição, a gente tem que subtrair dessa margem de contribuição total que a gente encontrou de cada produto, a gente tem que subtrair os custos fixos identificáveis, ou seja, aqueles que a gente consegue alocar de acordo com o seu respectivo produto. Então, nós temos aqui 10.400, que está nessa tabelinha que ele passou no começo do exercício, e 20.800 para a luva.
Subtraindo a margem de contribuição total menos os custos identificáveis, a gente encontra a segunda margem de contribuição. Então, como ficaria? Para as bolsas, R$ 48.040 menos o custo fixo identificável de 10.400, nós vamos ter a margem direta, a segunda margem de contribuição, no valor de 37.640. Para as luvas, 51.870 de margem de contribuição total, menos os custos identificáveis de 20.800, nós vamos ter o valor de R$ 31.070. Somando os custos fixos identificáveis na coluna do total, nós vamos ter 31.200. E somando a segunda margem de contribuição, nós vamos ter o valor de 68.710. Agora a gente tem que calcular também o resultado do exercício. Para isso, a gente tem que subtrair ainda os custos fixos não identificáveis, ou seja, que estão atrelados, você não consegue separar por cento de custo, você tem que jogar eles de uma forma total. Quais seriam esses custos? São os custos fixos comuns mais as despesas fixas, que totalizam R$ 46.750. Eles são lançados lá na coluna total. Eles não são alocados por produto, eles são alocados então na última coluna, na coluna total, R$ 46.750. E para achar o resultado, a gente vai 68.710, que é o total da segunda margem de contribuição, menos o total de custos fixos diretos não identificados, que é a soma dos custos fixos comuns mais as despesas fixas, que totalizam R$ 46.750. O resultado dessa subtração vai dar R$ 21.960, que é o resultado do exercício, que no caso deu um lucro. Vamos agora para o último exercício, o exercício número 1, da aula 5, que é sobre a margem de contribuição e a taxa de retorno. Uma revendedora de pneus trabalha com 3 linhas de pneus, um para automóvel, outro para caminhões e outro para motocicleta. A empresa possui 3 filiais e um escritório central. Os investimentos feitos para sua instalação e colocação em funcionamento foram os seguintes: para o escritório central, R$ 1.500, para a filial centro, R$ 2.500, para a filial norte, R$ 1.800, para a filial leste, R$ 1.200. A receita líquida obtida durante o exercício foi do produto. Você tem pneus automóveis para filial centro 10.000, filial norte 6.000, filial leste 4.000. Pneu de caminhão 8.000 para filial centro, 14.000 para filial norte, 16.000 para filial leste. Pneus para as motos 6.000 para filial centro, 8.000 para filial norte e 20.000 para filial leste. Os custos e despesas variáveis incorridos pela empresa foram nos respectivos produtos: pneus de automóveis para a filial centro 7.000, para a filial norte 4.800, para a filial leste 3.200. Pneus de caminhão 6.500 para a filial centro, 12.000 para a filial norte, 12.800 para a filial leste. E pneu de moto 3.600 para a filial centro, 6.000 para a filial norte e 16.000 para a filial leste. A depreciação é calculada à base de 5% sobre os investimentos, e as despesas fixas diretas de administração no exercício foram: escritório central, 2.200, para a filial centro, 4.000, para a filial norte, 6.000, para a filial leste, 5.400. Pede-se calcular a margem de contribuição total de cada produto, a margem de contribuição total de cada filial, a margem direta total, segundo a margem de contribuição de cada filial, a rentabilidade de cada filial e a rentabilidade da empresa. Então vamos lá. Nós temos as informações que eles passaram
investimentos, que para o escritório central é 1.500, para a filial centro 2.500, para a filial norte 1.800, para a filial leste 1.200. A receita líquida, que é o primeiro ponto que a gente vai ter que trabalhar aqui, 10.000 em pneu de automóvel, 10.000 para a filial centro, 6.000 para a filial norte e 4.000 para a filial leste. Então aqui a gente vai precisar primeiro calcular o total por produto, a receita total por produto. Nessa receita total por produto, nós vamos somar os valores recebidos por aquele respectivo produto das três filiais. Então, 10.000 da filial centro, mais 6.000 da filial norte, mais 4.000 da filial leste, dá o total de receita por produto, por produção de pneu por venda de pneu de automóvel de R$20.000. Pneu de caminhão, 8.000 da filial centro, 14.000 da filial norte e 16.000 da filial leste. Somando os três valores, a gente obtém o total de receita de 38.000. E o pneu para moto, 6.000 para a filial centro, 8.000 para a filial norte e 20.000 para a filial leste. Somando os três, nós vamos ter uma receita total por produto de 34.000. Após isso, nós temos que calcular também a receita por filial, quanto cada filial está rendendo, está tendo de receita vendendo levando em consideração os três produtos. Então, para isso, a gente soma o total da filial centro, total da receita de cada produto da filial centro, no caso, 10.000 de pneus de automóvel, mais 8.000 de pneu de caminhão, mais 6.000 de pneu de moto. Mesmo procedimento para a filial norte, 6.000 de pneu de automóvel, mais 14.000 de pneu de caminhão, mais 8.000 de pneu para moto, que vai dar o total de R$28.000. E para a filial leste, 4.000 de pneu de automóvel, 16.000 de pneu de caminhão e 20.000 de pneu para moto, totalizando R$40.000 por filial. E a soma total, o total das receitas, dá R$92.000, que pode ser a soma tanto do total por produto quanto do total por filial, que vai dar o mesmo valor, R$92.000. Depois nós temos os custos e despesas variáveis. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na receita líquida. Primeiramente, nós vamos calcular o total por produto. Vamos somar, então, as despesas com o pneu de automóvel da filial centro, que dá 7.000, mais da filial norte, 4.800, mais da filial leste, 3.200, totalizando 15.000. Do pneu de caminhão, 6.500 da filial centro, mais 12.000 da filial norte, mais 12.800 da filial leste, totalizando 31.300. E, por último, o pneu para moto, totalizando 3.600 para a filial centro, 6.000 para a filial norte e 16.000 para a filial leste, totalizando R$ 25.600 de custos e despesas variáveis por produto. Por produto de pneus para moto. Depois nós vamos calcular por filial. Então, nós vamos levar em consideração os três produtos que são produzidos na filial e vamos calcular quanto de custos de despesa essa filial está tendo na produção desses produtos. Então, para a filial centro, 7.000 do pneu de automóvel, mais 6.500 do pneu de caminhão, mais 3.600 do pneu de moto. Para a filial norte, 4.800 do pneu de automóvel, mais 12.000 do pneu de caminhão, mais 6.000 do pneu para moto. E da filial leste, 3.200 de pneu de automóvel, mais 12.800 de pneu de caminhão,
mais 16.000 de pneu para moto. Realizando essa soma, nós vamos ter como resultado de custo de despesa fixo, de custo de despesa variável na filial centro, 17.100, na filial norte, 22.800 e na filial leste, 32.000, levando em consideração o total por produto, 15.000 de custo de despesas na produção de pneu de automóvel, 31.300 na produção de pneu de caminhão e 25.600 na produção de pneu para moto. A soma de todos os custos e despesas variáveis dá R$ 71.900. E nós temos também a depreciação de 5% sobre o investimento, que eu já vou até deixar calculado aqui para vocês entenderem como é que funciona. Essa depreciação ela funciona da seguinte forma: nós vamos pegar 1.500 do investimento no escritório, multiplicar por 5%, nós vamos ter R$ 75 de depreciação com o escritório central. Nós vamos pegar 2.500 da filial centro vezes 5% de depreciação, nós vamos ter R$ 125 de depreciação para a filial centro. R$ 1.800 da filial norte, multiplicado por 5% de depreciação, R$ 90 de depreciação para a filial norte. E por fim, R$ 1.200 da filial leste, multiplicado por 5% de depreciação, R$ 60 para a filial leste. Esses valores eles estão atribuídos nessa coluna destacada em amarela de depreciação. E vamos deixar eles reservados por enquanto. Então agora vamos começar a responder o nosso exercício. A letra A, ele pede a margem de contribuição total de cada produto. Para isso, o que a gente vai fazer? Por isso que a gente precisou primeiro encontrar o total por produto e o total por filial, porque o exercício ele vai pedir isso para a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai considerar o total por produto. Então, para o pneu de automóvel, pneu de caminhão e pneu de motos. A receita líquida de vendas do pneu de automóvel é o 20.000, que nós calculamos ali, que vai ser na tabela ao lado, a receita líquida, que vai ser lançado para o pneu de automóvel. Para o pneu de caminhão, os 38.000. E para o pneu de moto, os 34.000. Então nós temos como receita líquida de vendas para o automóvel 20.000, caminhão 38.000 e pneu de motos 34.000. Da onde que vieram esses valores? Da tabela de receita líquida, da soma do total das receitas por produto. E a gente já sabe que a margem de contribuição é a receita líquida de vendas menos custos e despesas variáveis. Da onde que a gente vai pegar os custos e despesas variáveis? Da tabela que nós calculamos abaixo. Custos e despesas variáveis. Nós vamos utilizar a linha de total, a coluna de total por produto. Então, 15.000 para o pneu de automóvel, 31.300 para o pneu de caminhão, 31.300 para o pneu de caminhão, 25.600 para o pneu de moto. Agora a gente já pode calcular nossa margem de contribuição total,
que vai ser a receita de vendas destacada em amarelo, menos os custos e despesas variáveis, destacado em vermelho, que vai dar o total da margem de contribuição total por produto, sendo 5.000 para o automóvel, 6.700 para o caminhão e 8.400 para o pneu da moto. Então a gente já respondeu a letra A. Agora a gente já pode passar para a letra B, para a resposta das outras questões, da letra B a I. Na letra B, ele pede a margem de contribuição total de cada filial. Agora a gente vai utilizar o total por filial. Primeiro, a receita líquida de vendas. Nós encontramos 24.000 para a filial Centro, 28.000 para a filial Norte e 40.000 para a filial Leste. E a soma desses três valores vai dar R$ 92.000. E nós vamos precisar também encontrar os custos e despesas variáveis. Que vão estar na tabela de custos e despesas variáveis. Então nós temos 17.100 para a filial Centro, 22.800 para a filial Norte e 32.000 para a filial Leste, totalizando R$ 71.900 de custos e despesas variáveis. Agora a gente já pode calcular nossa margem de contribuição total por filial. Para isso é só a gente fazer os valores destacados em amarelo menos os custos e despesas variáveis, que são os valores destacados em vermelho, que vão dar a margem de contribuição total por filial, sendo 6.900 para a filial Centro, 5.200 para a filial Norte, 8.000 para a filial Leste e a margem de contribuição total da empresa, R$ 20.100. Na letra C, ele pede a margem de contribuição direta, ou seja, a segunda margem de contribuição de cada filial. Para isso, a gente precisa alocar os custos e despesas fixas identificáveis para cada produto. E de onde nós vamos tirar esses valores? Nós vamos primeiro pegar as despesas fixas diretas, que foi acho que a última tabelinha que ele passou no exercício. Vou colocar até em azulzinho claro aqui, 4.000 da filial Centro. Nós vamos jogar aqui 4.000 mais 6.000 da filial Norte, que nós vamos alocar na filial Norte, e 5.400 da filial Leste, que irão totalizar R$ 15.400. Depois a gente precisa alocar as despesas com depreciação, que são os valores que nós calculamos nessa tabela em amarelo aqui. Então, são R$ 125 para a filial Centro, R$ 90 para a filial Norte, R$ 60 para a filial Leste, e a soma desses três valores dá R$ 275. A nossa margem, a segunda margem de contribuição, então, ela vai ser
ela vai ser o valor da margem de contribuição total que a gente calculou, menos os valores destacados em azul. Ou seja, 6.900 menos 4.000 menos 125 dá a segunda margem de contribuição de 2.775. Para a filial norte, 5.200 menos 6.000 menos 90 dá a segunda margem de contribuição vai dar uma margem de contribuição negativa de R$ 890. Para a filial leste, 8.000 menos 5.400 menos 60 reais, margem de contribuição de 2.540. Olhando o total, 20.100 de margem de contribuição, menos 15.400 e menos 275 dá uma segunda margem de contribuição total de R$ 4.425. E aí a gente conseguiu calcular a letra C. Contudo, ainda resta para a gente encontrar o resultado do exercício e calcular a rentabilidade por filial e a rentabilidade da empresa. Então, para a gente encontrar o resultado do exercício, falta a gente descontar dessa segunda margem de contribuição os custos e despesas que não são identificáveis, ou seja, que a gente não consegue alocar para cada filial, que a gente tem que colocar esses custos e despesas de um modo geral. Então, de onde que a gente vai pegar esses valores? A gente não utilizou esse 2.200 aqui, que é referente ao escritório central. Por que não? Porque o escritório vai estar realizando serviços administrativos. Ele não está relacionado com a parte de produção dessas três filiais. Ele não está relacionado diretamente a essas filiais. Mas essas três filiais, elas trabalham para poder compensar, para poder manter o escritório, vamos dizer assim. Para poder pagar essas despesas que existem com o escritório. Então a gente vai lançar 2.200 como despesa não identificada. E ainda a gente tem a depreciação do escritório central, que também tem que ser lançada, que é R$ 75, que foi a depreciação que nós calculamos e não utilizamos, que agora a gente vai estar utilizando. Então, para a gente encontrar o resultado do exercício, basta a gente fazer o total da segunda margem de contribuição, que é 4.425, menos os valores em cor de laranja, R$ 2.200 e R$ 75, que vai dar um lucro de R$ 2.150. Agora a gente precisa calcular a rentabilidade. Para a gente calcular a rentabilidade, a gente utiliza a segunda margem de contribuição, os valores que a gente encontrou na segunda margem de contribuição, que são R$ 2.275, R$ 890 negativo, R$ 2.540 e a soma dos três, R$ 4.425. E a gente utiliza os valores destacados em amarelo não, vou mudar a cor para ficar destacados em roxo, que são relacionados ao investimento. E a gente vai utilizar apenas os investimentos relacionados, nesse primeiro momento, relacionados a cada filial. Então não vai entrar nesse momento do escritório central. Então nós vamos ter, para a filial centro, 2.775 de margem de contribuição, dividida por 2.500, que é o investimento, multiplicado por 100, que vai dar a taxa de retorno de 111%. Para a filial norte, nós vamos ter 890 negativo, dividido por 1.800, multiplicado por 100, que vai dar a taxa de retorno de menos 49%.
Para a filial leste, nós vamos ter 2.540 da segunda margem de contribuição, dividida pelo investimento de 1.200. O resultado a gente multiplica por 100 e vai dar 212%. E nós temos a soma dos três investimentos, que dá R$ 5.500, que vai ser a soma da segunda margem de contribuição, que deu 4.425, dividido pela soma dos três investimentos, que deu 5.500. O resultado nós multiplicamos por 100, que vai dar uma taxa de retorno total de 80%, ou seja, uma média de 80% de retorno. Então nós calculamos essa linha em verdinha agora. Por fim, a gente ainda tem que calcular a rentabilidade da empresa. Nós conseguimos identificar por filial e identificar a média dessas três filiais, que foi 80% de taxa de retorno. Mas ainda resta para a gente calcular a taxa de retorno da empresa. Para isso, a gente vai precisar do resultado do exercício, que é 250, que nós calculamos na DRE ali em cima, e da soma do investimento total, que é R$ 7.000, levando em consideração os investimentos do escritório. Para isso, basta a gente fazer R$ 2.150 do resultado do exercício, dividido por 7.000, que é a soma de todo o investimento realizado, levando em consideração as três filiais e o escritório central. E o resultado dessa divisão a gente multiplica por 100, que vai obter a taxa de retorno da empresa no valor de 31%. Então a gente finaliza aqui essa última revisão da matéria do Adão, levando em consideração os últimos dois exercícios. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo que eu vou estar respondendo.